Bom, continuando aqui o que eu falava, é impossível ler aquele artigo, tirar a conclusão que a gente falou isso. Agora, de fato, isso não fuge não, Mildo. Eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas, mas é muito estranho o silêncio do partido, de uma forma geral, da sua direção, mas também do padrinho político da Marielle Franco, Marcelo Freixo, mas além disso, da própria irmã dela, a Aniele Franco, que dirige o Instituto Marielle Franco, da viúva que se elegeu agora vereadora pelo PSOL, sobre esse laudo. Olha, Mildo, eu não digo que a pessoa tem que consultar, como nós consultamos, especialistas, né, de polícia civil, técnicos aí da perícia forense, perícia criminal, e que necessariamente cheguem a essa conclusão. Agora, é muito estranho que nós tenhamos vazado. Primeiro, é estranho que tenha demorado quase um ano para esses laudos periciais serem publicados. A gente conseguiu e publicamos. Aí, mais estranho ainda, é já ter um ano que a gente publicou esses laudos periciais e nenhuma dessas pessoas comentar ou sequer compartilhar o laudo. Não precisa ser da publicação do Expresso, pode baixar lá o PDF e compartilhar, porque esses laudos são extremamente problemáticos para a narrativa oficial de que o atirador seria aquele vizinho do Jair Bolsonaro. Quase com certeza, se o sujeito não é um amálgama de super-heróis da Marvel, né, o Deadpool, né, pela sua agilidade, e o Demolidor pela sua visão, essa visão de radar que prescinde de visão, né? Dá para fazer tiro com as duas mãos ao mesmo tempo sem mirar. É quase impossível que aquele sujeito que tem uma perna apenas seja o atirador. Inclusive, Nildo, na semana passada ou retrasada, não, acho que foi quando eu tive com o Pierre a última vez. Então, na última vez que a gente fez uma transmissão numa sexta-feira, eu comentava que alguns meses atrás eu conversei com uma fonte ligada às investigações. Eu não vou dizer se é da Polícia Civil, se é do Ministério Público ou se é do Judiciário. Agora, o que eu sei é que no meio das investigações, há o conhecimento de que é impossível, que é praticamente impossível, se ligar o Deadpool misturado com o Demolidor, é quase impossível que o atirador seja aquele vizinho do Bolsonaro que tem uma perna apenas. Né? E se você for ler o artigo, cujo título eu já mencionei, você vai entender por quê, lá está muito bem explicado. E, inclusive, eu fui informado, Nildo, que o apelido que eu dei aqui para tentar popularizar, talvez alguns vão se incomodar, falando que é politicamente incorreto, mas eu falando o seguinte, né, que aquele sujeito é o Saci Pererê, né, então, que não tem trava possível para atirar com as duas mãos ao mesmo tempo com submetralhadoras num carro em movimento, né, como seria na narrativa oficial. E aí, inclusive, esse apelido que eu dei, você pode se sentir incomodado, mas pegou lá no meio da investigação. E aí, por isso que mudaram. Você vai lembrar disso, quem tem mais memória. No final do ano passado, de novembro para dezembro, mudaram. E aí a imprensa começou a plantar Pig e Piguinho, que, na verdade, o assassino, o atirador, seria aquele Adriano Nóbrega, que foi executado lá na Bahia, em circunstâncias esquisitas também. E aí sim, foi quando eu falei, pô, mas peraí, só nós aqui temos a memória para saber que até outro dia o principal suspeito era o Saci Pererê, e de repente passou a ser o Rambo, que esse sim tinha o physique de rolo, né, o cara marombadão e tal, inclusive era um especialista do pop em tiro, parece que ele tinha premiações internas, com assim, acertando alvos, distância, movimento, etc e tal, fazia mais sentido. Inclusive, nas investigações, eu fui informado por essa fonte, que ele era o principal suspeito de ser o atirador. E aí, quando eu conversei com esse pessoal uns 3, 4 meses atrás, tem um registro das conversas, né, eu falei o seguinte, bom, tudo bem, né, mudaram do assassino, mas então daqui pra frente, na investigação, e até quando forem oferecer a denúncia no judiciário, essa pessoa lá, o Adriano Nóbrega, até inconveniente, né, de que o sujeito já foi queimado, o arquivo já foi queimado, mas vai ser indicado como suspeito. Eis que, quando completaram aí os 1000 dias, né, do assassinato, o pessoal começou, 1000 dias e tal, quem matou Marielle por quê? Ninguém responde. Eu falo, bom, estranho, que quem fica perguntando isso parece só retoricamente, de uma forma marqueteira, porque quando a gente colocou algo que ajuda a compreender as circunstâncias melhor, ou pelo menos de ver quem está sendo indicado não parece ser o principal suspeito, não parece fisicamente habilitado para ser a pessoa responsável pelos tiros, eis que saiu uma publicação de que não, pelo contrário, voltou no oferecimento da denúncia do Ministério Público indicar que aquele vizinho do Bolsonaro, de nome Rony Lessa, o Saci, seria o atirador. Quando eu sei, porque eu conversei com pessoas ligadas à investigação, que eles têm certeza, quase certeza, inclusive me falaram, é tosca aquela história, e riram, falou, até pegou o apelido que você deu de Saci Pererê para o sujeito. Então, uma coisa está muito esquisita. E aí sim, né, falando, mas se não falou que o PSOL tá junto e não falei, então falou que está ocultando. Não, eu não falei que está ocultando. Agora, eu acho estranho, e, realmente o partido não fala nada, a direção não fala nada, como é estranho a irmã
e a viúva não falarem nada. Então isso quer dizer que eu falei que a irmã e a viúva têm a ver, estão envolvidas no assassinato? Evidente que não. Agora eu acho que quem, para ser um pouco vulgar, Nildo, tem uma expressão aí que fala assim, quem tem tantã, né, com 2 letrinhas, tem medo. A gente sabe para o que está caminhando o Brasil. A gente sabe quem tem o controle do processo político hoje. A gente sabe quem controla, na sinergia com a aristocracia, quem pode sair candidato ou não. Né? E, no limite, controla até, com o TSE, a programação da urna inauditável, código fechado, e que não permite a recontagem individual do voto com a impressão. Certo? Então, quem também pretende construir carreira política no eleitoralismo, na burocracia partidária, nos carguinhos comissionados indicando pessoas do seu esquema, não pode entrar em treta, por exemplo, com alguém que era interventor federal no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, né, que o Defesa Net tempos atrás falou que era o presidente operacional do Brasil, e não deu explicações, muitas explicações, para isso. O cara tinha um controle total, Nildo, da segurança do Rio, Detran, cujas câmeras aí identificaram que tinha um carro clonado igualzinho, com a mesma placa lá, o Cobalt, indo da Baixada Fluminense para o centro, assim como era o carro que diz se transportar da Barra da Tijuca para o centro também, lá o vizinho do Bolsonaro e o outro sujeito. Nunca foi explicado como é que esse carro que estava mais perto, então, qual foi o papel dele, né? E estava no Detran. Isso foi um vazamento por Intercept, que saiu 1 ou 2 semanas depois, e eu suspeito que as mesmas pessoas que vazaram, ou, enfim, pessoas próximas ou com as mesmas ideias da investigação que vazaram pra gente o laudo, algumas semanas depois também devem ter vazado essa câmera do Detran lá pro Intercept, que mostrava esse segundo carro, que todo mundo desconhecia até ali, porque são pessoas que estão na investigação e estão vendo a armação. E querem indicar quem realmente está envolvido, ou pelo menos quem mais provavelmente está envolvido. Então, como que o general Braga Neto, presidente operacional do Brasil, estava no controle da segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive com controle do Detran, ali em 2018, e não explicou, aquilo não saiu, não consta com muito destaque na investigação, essa história do segundo carro, não explica como que se perderam os dados das antenas de celular, um apagão geral das antenas de celular, para não ver quais celulares passaram por aquela hora, as câmeras de segurança também sumiram. Então, ô Nildo, eu acho, sim, esquisito esse silêncio, que ninguém tenha pelo menos divulgado os laudos. Mas eu entendo, realmente quem tem expectativa de ser MDB da nova ditadura, né, para concorrer e até não chegar lá, indicar pessoas em carguinhos, quem quer boquinha, não pode ousar falar que, muito provavelmente, se não a participação, pelo menos, há uma ocultação de dados relevantes por parte de quem faz a intervenção federal no Rio de Janeiro, notadamente Forças Armadas e o general Braga Neto. Então, agora, devo dizer também, é esquisito, e eu coloquei no artigo isso, que os policiais antifascistas, pessoas dos policiais antifascistas, que tem uma grande representatividade dentro do seu partido, em outros partidos de esquerda, Nildo, quando aconteceu esse crime, imediatamente ofereceram à família e também a Marcelo Freixo de fazer uma investigação paralela, que funcionaria como uma auditoria da investigação oficial, para ficar vendo, que é comum quando você tem um caso desse tipo, que tem implicações políticas, para ver plantação de prova, impedir isso, para tentar ver o que deixa de ser investigado, e não houve abertura por parte, notadamente, dos deputados do partido, para que isso fosse feito. E eram quadros próximos, colaboram com parlamentares, quadros do PSOL, em outros casos rumorosos, como do Amarildo, etc. e tal, e dessa vez não houve interesse. Mas eu acho que se explica quando a gente compreende quem, sim, que a gente aponta ali como principal suspeito. Eu posso afirmar? Não, eu não recebi as imagens que foram sonegadas e os dados das antenas celulares para ver quem efetivamente foi ali. Agora, eu posso dizer o seguinte, com a quantidade pequena de tiros realizados ali, né, e a perícia que foi feita, há muita probabilidade de serem pessoas muito bem treinadas, como, por exemplo, forças especiais. Então, enfim, a gente tem que se debruçar sobre isso, e eu acho estranho, né, que quem já poderia ter publicado há pelo menos um ano esses laudos fuja disso. Né? Então, em vez de acusar a gente de dizer que o pessoal está envolvido, que a gente absolutamente não fez, mostre que você não está constrangido de apontar quem muito provavelmente está envolvido, tratando desses laudos, convidando os tantos policiais antifascismo que há no partido, no PSOL, Nildo, para analisar, de repente, eles chegam a uma conclusão diferente do que os peritos veteranos que a gente consultou para dar a interpretação que a gente deu ali, aqueles laudos, que são difíceis. Se for olhar, muita gente pulou, Nildo, porque tem a imagem ali da barbaridade que cometeram com esses dois ali naquela noite. Mas, de repente, outro policial pode dar outra interpretação, mas até aqui, todos que a gente consultou e depois que a gente publicou, ninguém chegou a uma interpretação diferente da que a gente deu, de que a versão oficial é muito difícil. Então a gente não foge desse tipo de coisa, né? E, infelizmente, as pessoas querem descaracterizar o que a gente fala aqui, tentando fazer um cancelamento. Tentaram fazer a semana passada, não perdemos um seguidor.
dragão do mal não vai nos matar. Quem faz